Olha que honra, nós temos um cozinheiro, nosso cozinheiro entre nós. Ó, Rei, vai ganhar um meia pra Jesus aí. Tem preferência agora de lá, né? Que hora que ele fica fazendo, mano? Dá pra você? Posso? Agora, Essa vez eu não vou errar. não errou da primeira. Deixa eu colocar, você não errou da primeira. Você perdeu, tá demais, mas vamos prosseguir. Não vou morrer nada. Tava indo bem. Só continuar naquele mesmo estilo e prosseguir. Agora tem que pensar. Bom, Pai, Senhor, crianças. Amém. Eu sou o tio Regis e hoje iremos aprender uma historinha muito legal, muito bacana, a historinha do menino chamado José. Alguém sabe quem foi José? Bom, José, ele foi uma criança, um menino o filho mais moço de toda a sua família, e ele era mais amado do que todos os seus irmãos do seu pai. Com isso, seus irmãos tinham muita inveja e muito ciúme dele. Mas José nos deixa um grande ensinamento. Mesmo no meio de todas as dificuldades, nós não devemos pagar mal com mal, mas com o bem, com o amor. José é um menino dedicado, é um menino obediente a seus pais, fazia tudo o que seus pais mandavam e era muito temente a Deus. Com isso, ele é muito amado pelo seu pai, causando ciúme dos seus irmãos, como já falei. Mas José, por ter todos esses atributos, a Bíblia também diz que por ele ser esse menino dedicado, obediente, temente a Deus, Deus amava muito a José, assim como seu pai. E tudo que José fazia, Deus abençoava. E tudo que José tocava suas mãos, Deus prosperava. O que isso deixava seus irmãos com mais ciúme ainda. Um certo dia, por ele ser muito obediente, muito dedicado à sua família, a seu pai, ele ganha um grande respeito. E seu pai faz uma túnica de muitas cores para José. E isso significa que ele teria respeito, ele seria um líder. Ele iria liderar todos os seus irmãos. Seus irmãos não gostam muito da ideia, porque José era uma pedra de tropeço para eles. Seus irmãos, todos eram desobedientes, fingiam que iam trabalhar, mas iam para farras, vendiam as ovelhas de seus pais para irem para a festa. E José, ele nunca concordou com isso. Ele sempre apontava os erros de seus irmãos e seu pai. E seus irmãos, a cada dia, gostavam menos de José. A cada dia, eles não queriam ver José na sua frente. Porque José tinha uma missão de liderar todos os seus irmãos. Mas José era um menino também sonhador. Ele tinha projetos e tinha sonhos. E um certo dia, ele teve um sonho, o qual o seu feixe, eles estavam no campo e o seu feixe ficava em pé. E todos os demais se inclinavam perante ele. José fica alegre, empolgado. Quer demonstrar sua alegria aos seus irmãos. Porém, seus irmãos não querem ouvir, não querem escutar o sonho do seu irmão. Outro dia, ele teve outro sonho, o qual a lua, o sol e 11 estrelas se curvavam perante José. Quando ele relata a seus irmãos esse sonho, seus irmãos ficam com muita raiva, porque vem entender que toda a sua família um dia iria se curvar perante José. E eles não aceitavam isso de forma nenhuma. Eles não queriam que isso acontecesse.
que isso venha a dar um grande ódio no coração dos seus irmãos. O que é que a Bíblia diz sobre o ódio? Nós devemos ter ódio dos nossos irmãozinhos? Não. Nós devemos ter ciúme dos nossos irmãos? Não. Mas não foi esse o caso que aconteceu com os seus irmãos. Seus irmãos passaram a ter muito ódio, muita raiva de José. Porque José era um jovem que tinha mais prestígio do que todos. E eles não queriam isso. Eles não admitiam de forma alguma que José viesse receber todos esses benefícios. Eles tinham muita raiva e muito ciúme. E nós não devemos ter isso no nosso coração. Nós temos que ser obedientes a Deus e temos que amar ao nosso irmãozinho, ao nosso próximo. O Senhor nos ensina isso. Nós devemos ter amor no coração. Nós devemos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. Seus irmãos, com muita ira, com muita raiva de José, planejam a morte de José. Mas Deus não permite, porque Deus tinha um projeto na vida deles, assim como Ele tem um projeto na vida de cada um de nós que estamos aqui. Eles planejam a morte de José. E um dia, o seu pai manda José ir até o campo, ver se eles estão realmente trabalhando. E eles não estavam. E quando eles avistam José de longe, eles pegam José, arrancam a sua túnica e lançam José dentro de uma cisterna, para que ele morresse. Mas como foi dito, o Senhor já tinha um projeto na vida dele. E o Senhor não permitiu que ele morresse. José é lançado numa cisterna. Depois, ele é retirado dessa cisterna e vendido para um grupo de ismaelitas que passavam naquela localidade. Ele é vendido e é levado à terra do Egito para ser um escravo. Seus irmãos levam sua túnica com mancha de sangue até o seu pai e dizem: uma besta fera eu tinha pegado e tinha matado. E isso foi uma dor muito grande no seu coração, porque o seu pai o amava muito, porque ele era o filho da sua velhice, e ele era um filho muito obediente, um filho muito dedicado, e agora estava morto. Seus irmãos fingiram a morte do seu irmão. José é levado à terra do Egito, se torna escravo de um homem chamado Potifar, que era o capitão da guarda de Faraó. Como eu falei no começo da história, em tudo quanto José colocava em suas mãos, o Senhor o abençoava. Por que o Senhor o abençoava? Ele era obediente. Ele era obediente, porque ele era temente a Deus. Porque tudo que ele fazia, ele dedicava a Deus. Então Deus o abençoava ele de uma forma muito grande, muito poderosa. Então, ele ganha o respeito do seu Senhor. E o seu Senhor entrega tudo nas mãos dele. Mas um dia, José é acusado de um crime qual ele não cometeu. E ele foi acusado pela esposa de Potifar, seu senhor, de um crime qual ele não cometeu. E ele é lançado na prisão. Mas mesmo assim, José, ele nos ensina, e mesmo nas dificuldades, nós devemos ser fiéis a Deus. Ele continua fiel, ele continua obediente, ele não tira o seu foco, ele permanece fiel ali nos caminhos do Senhor. Ele não desiste dos seus sonhos, dos seus objetivos, o qual Deus deu lá no começo para ele, dos seus sonhos, o qual ele viu a lua, o sol, a lua e 11 estrelas se curvando. Agora ele está numa dificuldade muito grande, está preso dentro de um cárcere, jogado, mas ele continua fiel ao Senhor. Ele permanece fiel a Deus, não desiste dos seus objetivos. E por meio a tudo isso, o
Senhor dá vitória a José. E José, um dia, ele interpreta o sonho de Faraó. E com isso, ele consegue chegar no segundo lugar mais alto do Egito. Se torna governador do Egito. Mas antes que José chegasse a esse local, a esse lugar tão alto, ele passou por muitas dificuldades. E aqui ele nos dá outro grande exemplo. José, agora aqui ele está se encontrando com seus familiares de novo. José tinha todos os argumentos, todos os motivos para desprezar seus irmãos, porque seus irmãos fizeram mal dele, seus irmãos o venderam, seus irmãos o quiseram matar. Porém José, ele faz diferente, ele perdoa seus irmãos e ele convida seus irmãos a morar junto com ele e dá do bom e do melhor para sua família. José poderia muito bem menosprezar, mandar prender, mas José prefere seus irmãos ao seu lado, junto com ele, andando com ele, vivendo com ele. Um certo dia, Jesus morreu em uma cruz por mim e por você, para levar os nossos pecados. E Jesus também foi vendido por umas mulheres. Jesus poderia muito bem ter abandonado cada um de nós, porém Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar. O maior desejo do Senhor é que um dia todos os homens possam ser salvos. E que essa historinha fique no coração de cada um de vocês. E que nós possamos a cada dia se chegar mais a Jesus. E ter um encontro realmente com Ele. Só conhecer não adianta. Nós temos que seguir, temos que obedecer ao Senhor. E hoje é um dia que cada um de nós temos essa oportunidade. Os que estão aqui presentes quiserem ter um encontro com o Senhor realmente e aceitar Ele como um Salvador, hoje é a oportunidade. Obrigado.